cabo. Fala minha linda, fala meu lindo, tudo bem? Tudo beleza? Hoje nós vamos falar de um dos grandes filósofos racionalistas modernos, que é Leibniz. Leibniz é um filósofo que nasceu em 1642 e morreu em 1716. Ele, como Descartes, era um filósofo que utilizou do racionalismo e também da matemática para construir a sua filosofia. Então ele tem muito a ver com Descartes, porque ele era racionalista, mas ele desenvolveu, além disso, ideias que culminam com o empirismo, que partem da experiência para chegar à verdade. A grande questão do Leibniz é como construir um método seguro para conhecer a realidade. De onde que tudo isso que existe provém? Será que existe um conhecimento correto, certeiro, para atingir uma verdade absoluta? É isso que ele vai desenvolver. E ele consegue fazer isso casando a filosofia, a matemática e a metafísica. Então ele também vai acreditar em Deus. Então o plano metafísico é justamente a crença de que existe algo acima do físico. Nesse caso é Deus. Então ele vai construir isso, mas como ele vai construir isso? A gente vai ver logo logo, depois da vinheta. Roda! Fala minha linda, fala meu lindo, você já me conhece, eu sou o professor Rodrigo Pensador. E hoje, falando sobre Leibniz, esse filósofo e também matemático que desenvolveu a calculadora de multiplicação, ou melhor dizendo, a máquina, de multiplicar, e também foi o responsável por desenvolver o cálculo infinitesimal, o cálculo do infinito. Esse cara é maravilhoso, tá? Bem maravilhoso. Então, ele queria entender de onde que vêm as coisas. Tudo que existe, para ele é formado de pequenas partes que compõem tudo que existe. Por exemplo, nós, seres humanos, temos inúmeras partes indivisíveis que compõem nós. E os animais também, e tudo que existe de matéria é formado por essas pequenas partes que ele chama de mônada. Mônada significa algo que é indivisível, algo que é único, algo que é inteiro. Então, ele foi influenciado por Pitágoras, que denominava que a realidade, a origem de tudo que existe, se dava pelos números. Então, e também ele foi influenciado por Demócrito, que chamava átomo, aquilo que era indivisível, a menor partícula que compunha a matéria, acreditava-se na época. Hoje essa teoria está refutada, mas o Leibniz vai dizer que tudo que existe, existem mônadas. E essas mônadas, o que elas são? Elas são pequenas partes indivisíveis, muito pequenininhas, que possuem uma harmonia e são bem ordenadas. Ou seja, quando elas se organizam, juntam com outras mônadas, elas vão formar certos seres específicos. Por exemplo, o ser humano, para surgir, foi pelo meio do quê? De duas características dessa mônada. As mônadas, elas têm força e têm movimento. Então, as forças que existem entre elas, isso já é algo que nasce com elas, dentro delas já tem isso, que faz com que liguem entre outras mônadas para dar origem a determinados seres. E o movimento, por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, a gente muda, eu vou envelhecendo. Então, o movimento das mônadas faz com que os seres se transformem. A lagarta se transforma numa borboleta, o ser humano, o bebê, se transforma numa criança, criança, um adolescente. Então, a força chega a agrupar essas mônadas e o movimento faz a transformação. E percebam que há uma inteligência nessas mônadas, porque tudo que existe tem uma função perfeita de ser, e é da maneira que é. Não existe vamos dizer assim, isso é exceção no universo, a mutação, os erros genéticos. Então o que impera é uma inteligência entre essas mônadas. E a gente já vai ver quem que criou essas mônadas, velho.
como que criou tudo isso, né? Mas para o Leibniz, essas mônadas são o centro de força e de movimento, né? Como o professor acabou de dizer. E elas têm 3 atividades, essas mônadas, três. Quais são? A percepção. Então, quando eu toco em algo, eu tenho o quê? Uma certa percepção. Isso faz com que aguce a minha consciência. A percepção leva algo na minha consciência. Por exemplo, quando eu pego num papel, eu tenho a percepção de como é o papel. Isso vai gerar uma consciência em mim. A segunda característica das mônadas é justamente a representação. Representação é perceber profundamente as coisas, compreender a origem, a causa. Algo que já está na minha consciência, eu consigo trabalhar ela, consigo compreender ela. E depois vem aquilo que ele chama de apetição. A petição é a gente tirar conclusões de outras conclusões. Vou dar um exemplo. Eu posso compreender uma borboleta, como o professor estava dando o exemplo, né? E a partir da borboleta eu posso compreender o ciclo de vida do ser humano. Então, de uma percepção eu tiro outra percepção. Vamos dar o exemplo. A borboleta, antes de ser borboleta, ela fica no casulo, né? Então, ela é uma lagarta. Então, nesse sentido, essa quase borboleta, essa lagarta, ela fica no casulo fechado. Então, essa resiliência dela, essa solidão faz com que ela ganhe asas e voe, e fique linda e consiga desenvolver um estágio superior, porque ela vai se elevar. A vida do ser humano também é assim. Ou seja, estou dando um exemplo de apetição para vocês aqui. Em que aspecto que isso se enquadra? Na vida das pessoas. Né? Quando você se isola, quando você reflete sobre a tua vida, você consegue redimensionar e criar projetos para você conseguir dar um salto e se superar cada vez mais. Então, a mônada tem as 3 características, que é a percepção, a reflexão e a petição. Então, tudo isso é possível, e percebam que eu poderia ser outra coisa a não ser um ser humano. Mas por que todas as mônadas que me formou deu origem ao ser humano que eu sou? Porque existe uma inteligência nessa mônada. Entendam a mônada como uma, digamos assim, uma partícula que ela tem uma certa consciência, ou ela é pré-determinada a se agregar com outras mônadas. E isso é possível porque tem uma mônada maior que orquestra tudo isso, que é Deus. A mônada originária para Leibniz é Deus, o criador disso. E esse para Leibniz é o mundo mais perfeito que poderia existir, né? Aquilo que ele chama de o melhor dos mundos possíveis, Deus fez. Né? Por mais que tenha uma liberdade, o ser humano pode ter uma liberdade, mas Deus criou o melhor dos mundos possíveis. E é como se tudo que existe, que vai se agregando e modificando, essa sintonia, sincronia, harmonia, ordem, faz parte da manifestação de Deus. Leibniz foi influenciado por Spinoza. Spinoza é um filósofo monista, mono, que acreditava que não existe Deus separado da natureza. Deus é a própria manifestação imanente da natureza. Então Deus se manifesta no Criador, na criatura, desculpe. Deus se manifesta na natureza porque Deus é a própria natureza. Então Leibniz pega um pouquinho disso também. Então, diante de tudo isso que se formou que existe, como que eu posso conhecer as coisas? Como que se dá o conhecimento? Vamos dar o exemplo, o conhecimento científico, né? Que naquela época estava muito pautado ali no século 17 e 18 por racionalismo e empirismo. O Leibniz tentou um pouco, como fez Kant, fazer uma síntese, só que uma síntese diferente, porque ele vai dizer que tem 2 conhecimentos, né, pro Leibniz. Existe a distinção entre a verdade de razão e a verdade de fato. A verdade de razão é um conhecimento apenas intelectual. Por exemplo, o triângulo tem 3 lados. Eu não preciso, de olhar para um triângulo, fazer um triângulo para dizer que tem 3 lados, ou dizer que um quadrado tem 4 lados. Não precisa olhar para minha casa que é quadrada para chegar a essa conclusão. Estão entendendo? Estão entendendo? É isso que o Leibniz está dizendo. Então tem conclusões que já estão nas premissas. O próprio enunciado já direciona dentro dela mesma uma resposta, né? Por exemplo, A é igual a A. Não é um conhecimento que acrescenta algo.
mas é um conhecimento imutável, inquestionável, absoluto, necessário, essencial. Isso não muda, né? Vou dar um exemplo. Quando eu falo que o professor dá aula, né? É o professor dá aula, então já pressupõe que para dar aula tem que ter um ser humano. Então a ideia de ser humano já está no professor. Então isso é uma verdade inquestionável. Já verdades de fato, eu preciso da experiência. Por exemplo, o professor tem um brinco, né? Um brinco de metal. Eu preciso da experiência. Então as verdades de fato dependem da experiência. As verdades de razão não. As verdades de razão, elas são praticamente inatas, né? Elas já estão no próprio enunciado da resposta. E as verdades de fato não, né? Ou o dia está quente, eu preciso de olhar para fora e perceber que está quente lá fora. Isso é uma verdade de fato, porque precisa de um conhecimento empírico, precisa de passar pela experiência, tem que sentir o sol queimando. Deu para entender? Então, Leibniz usa também a lógica para chegar nessa verdade, para conhecer o mundo. O mundo surgiu como? A partir das mônadas. Quem garante a existência da ordenação das mônadas? Deus. Como que eu compreendo tudo o que existe? A partir da lógica, que vai dividir as verdades de razão e as verdades de fato, né? Então, dentro daquilo que existe, como que eu posso conhecer essas coisas, né? Depois que eu faço uso, então, da lógica. O nosso amigo Leibniz, ele desenvolveu, então, um método. Como que é? Ele vai dizer que, diferente um pouquinho de Descartes, que para o Descartes existem ideias inatas, para o Leibniz existem ideias inatas, mas elas são adquiridas. Então, assim, a gente nasce com elas, mas aprende com o tempo, depende de uma experiência, né? Então, para eu compreender as coisas, eu tenho que identificar algumas coisas. Então, existem ideias, e essas ideias elas podem ser, por exemplo, obscuras. Então, não há informação suficiente sobre as coisas para eu saber do que se trata. Então, as ideias obscuras são isso, né? Eu vou dar um exemplo. Política. Se você perguntar para uma pessoa, sei lá, para um indígena, política. Talvez ele, como vive afastado, né, da civilização, ele não saiba o que é política. Ele vai ficar pensando, ele pode ter uma noção vaga, meio que uma intuição. Então faltam elementos. Então as ideias, elas podem ser obscuras ou claras. Só há conhecimento quando as ideias são claras e distintas, como também dizia o Descartes. As ideias claras e distintas. Mas existem ideias que são claras ou são confusas. Claras, elas são evidentes, elas não causam dúvida. As confusas, elas apresentam características gerais. Ela é um pouquinho mais aprofundada que a obscura, mas ainda está no geral. Vou dar um exemplo. A ideia de homem. A ideia de homem, você pensa num ser racional, bípede, tem duas pernas, tem dois braços, tem uma cabeça, então ainda está confusa, você não consegue especificar, detalhar muita coisa. Então, isso é uma característica de uma ideia que ainda é confusa, né? Então, a ideia para o Leibniz ela tem que ser clara e distinta. Então, a ideia clara e distinta, ela gera conhecimento, então isso é verdadeiro. Caso contrário, ou ela pode ser obscura, né? Porque ainda faltam elementos e informações, ou ela pode ser confusa, no caso das características gerais. E essas ideias claras e distintas, elas são de 4 ordens. Elas são adequados, né, quando tem um conhecimento aprofundado, quando eu sei, quando eu falo de ser humano, eu sei que existem homens, sei que existem mulheres, sei que existe, por exemplo, uma média de expectativa de vida entre um e outro, hábitos de um, hábitos de outro. Então é um conhecimento adequado que eu tenho. Mas também pode ser que esse conhecimento pode ser inadequado, quando eu tenho um conhecimento raso, superficial. Eu sei que existem homens e mulheres, então é mais aprofundado que a ideia geral de homem. Mas me faltam elementos específicos da mulher, por exemplo, e do homem. Existe também um tipo de conhecimento, né, que é simbólico. Então, simbólico é algo que tem uma representatividade fora da mente. Então, a mulher tem um símbolo, tem o símbolo da maternidade. Então, isso é um valor que ela tem
fora da minha consciência, ela representa algo fora de mim. Então esse é um tipo de conhecimento. E o conhecimento intuitivo, né? Que ela se dá a partir de experiências passadas. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu fui assaltado 3 vezes quando eu saí de noite. Então a 4ª vez, quando for sair de noite, eu vou falar, puta, cara, eu acho que eu vou ser assaltado, mano. Então eu vou tomar todas as precauções. Vai lascar. É isso mesmo que significa intuição. Eu não sei racionalmente explicar isso, a origem desse conhecimento, mas é como se fosse aquele sexto sentido que as pessoas falam, tá? Então, as ideias, quando são claras e distintas, elas podem ser de ordem adequada, inadequada, simbólica ou intuitiva. Então é isso que o Leibniz deixa para nós aí, tá? Fazendo uma pequena revisão, o que ele falou? Ele falou que tudo que existe veio das mônadas que se ordenam, e essas mônadas vêm de uma mônada maior, que é a mônada Deus, que é a origem de todas as mônadas, e para eu compreender as mônadas que formam a realidade, eu preciso da lógica, para compreender as verdades de razão e as verdades de fato, e isso eu posso compreender a partir da organização do conhecimento, a partir das ideias, né? Escuras, claras e distintas ou confusas, né? E se é clara e distinta, dos 4 subtópicos que o senhor acabou de dizer, que é um conhecimento adequado, inadequado, simbólico e intuitivo. Beleza, minha linda, meu lindo? Deixo vocês aqui. Caso tenha alguma dúvida, deixem abaixo, tá bom? O senhor vai ter um enorme prazer em responder as dúvidas de vocês. Deixem sugestões para próximos vídeos. Espero ter merecido o like de vocês e a inscrição também no canal. Não esqueça, esse canal é feito para você, por você e para mais ninguém. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador.